bem-vindos a mais uma edição do Remata a Conversa e pedimos desculpa por este atraso ao iniciar, mas antes de começarmos esta edição do Remata a Conversa, queria só deixar aqui a nota que hoje é um dia muito especial para o Jornal Referência. Nós comemoramos 6 anos e, por isso mesmo, nós fizemos uma publicação a dar nota disso e queremos só deixar a mensagem, agradecer, no fundo, estarem desse lado e acompanharem-nos durante estes anos e também a quem fez parte deste projeto também o nosso obrigada. Agora sim, vamos prosseguir com a nossa emissão do Remata à Conversa. Vamos ter, como habitual, o Eduardo Carvalho para podermos comentar aqui estes últimos momentos do campeonato. O Eduardo já se encontra aqui no Facebook. Nós estamos em direto em simultâneo para o Facebook e para o Instagram do Jornal Referência. Vamos só aqui adicionar ao direto do Instagram. Entretanto, já podemos prosseguir com a nossa análise habitual do campeonato. Ora, penso que agora já será possível. Olá, Eduardo. Boa noite. Olá, Ana. Boa noite. E um agradecimento especial a todos que nos acompanham, principalmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Muito bem, Eduardo. Conforme referi, hoje vamos falar aqui sobre a participação das equipas da região norte no campeonato e vamos começar pela análise das 2 últimas jornadas do campeonato. Começando aqui pelas 2 equipas da região que, à partida para esta ronda, estavam nos extremos da tabela classificativa. Temos aqui o Futebol Clube do Porto e o Rio Ave. O Rio Ave, ambas as equipas jogaram e foi uma partida que terminou 3-0 para o Futebol Clube do Porto. Depois os Dragões jogaram também com o Belenenses, uma partida que terminou 4-0 e ainda o Nacional jogou com o Rio Ave e venceu por 2-1. O que tens aqui a dizer sobre a prestação destas equipas? Relativamente ao Rio Ave Futebol Clube do Porto, começaria por aí. Era um jogo que era muito perigoso para o Futebol Clube do Porto nessa tentativa de segurar o segundo lugar. Já sabia que o Benfica tinha conseguido vencer o campeão Sporting e por isso um jogo muito delicado para os comandados de Sérgio Conceição. Do lado da equipa da casa, Miguel Cardoso optou por uma linha defensiva com 3 centrais e na frente o trio de velocistas que tão bem deram conta de si no início, no período inicial de Miguel Cardoso, à frente dos Vilacondenses, particularmente com Gelson Dalla, Carlos Mané e também Rafael Camacho, jogadores que estiveram muito bem nessa fase e que há muitos jogos estavam arredados da titularidade em simultâneo. Já Sérgio Conceição não contava com Mbemba e Zaidu para esse jogo, dando depois a titularidade a Diogo Leite e passando Manafá para a esquerda, ao mesmo tempo promovendo a adaptação de João Mário para o lado oposto como defesa lateral, pensando como um ala, mas partindo dessa posição para o jogo. Optou também por dar descanso a Sérgio Oliveira em prol de Grujic, que tem estado em crescendo de forma, e na frente com Corona lesionado e com Marega acabado de oficializar no Campeonato Saudita na próxima época. Últimos dias de Marega no Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição acabou por optar por Luís Dias na faixa e Tony Martínez no eixo ao lado de Taremi. E foram trocas que resultaram bem nos 2 conjuntos. Os rioavistas, sobretudo na primeira parte, conseguiram conter
o seu adversário e também conseguiram criar algum perigo, levar algum perigo à baliza de Marquezine. Os azuis e brancos mais na segunda parte, em que perante o nulo conseguiram reagir bem, e no período, no segundo quarto de hora da segunda parte, conseguiram resolver a partida com 3 golos. O primeiro passe de João Mário a solicitar Tony Martínez, que mais uma vez surgiu a finalizar com preceito. O segundo golo foi um lance entre Dias e Taremi, um lance muito bem gizado por estes dois jogadores, que concluiu com o 2-0, e por fim o terceiro golo, novamente Luís Dias, desta vez com Sérgio Oliveira a fazer o golo com que se fixou o resultado final. Sérgio Oliveira, que veio do banco de suplentes, foi uma aposta nesta segunda parte por parte do treinador portista, e por isso os Vilacondenses acabaram por quebrar animicamente com estes 3 golos praticamente de rajada. Quebraram muito, e o jogo ficou resolvido aí. Ainda deu tempo para o Futebol Clube Porto fazer regressar Marcano à competição após uma lesão prolongada. Esteve praticamente toda a época de fora, o central espanhol, e o Futebol Clube Porto garantiu neste jogo o segundo lugar e o acesso à fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Depois, na jornada seguinte, o Futebol Clube Porto recebeu e venceu o Belenenses Chade. Tinha aqui um jogo tranquilo, em que pouco estaria em jogo, e apesar disso, o Sérgio Conceição voltou a apostar num 11 praticamente igual ao último jogo, ao jogo anterior, de que falámos há instantes, apenas com Sérgio Oliveira de regresso à titularidade, no lugar do castigado Uribe. Alguma estranheza pela não utilização, pelo menos no 11, de jogadores como Carraça, como Romário Baró, Francisco Conceição e Evan Nilsson. Seria uma boa oportunidade para dar alguns minutos em competição oficial a estes jogadores menos utilizados. Eles acabariam por entrar, mas apenas durante a última meia hora da partida. Também de estranhar jogadores como Lume, como Felipe Anderson e sobretudo Cláudio Ramos, que nem sequer teve um minuto de competição esta época, não só no campeonato como em todas as competições pela equipa sénior do Futebol Clube do Porto. E por isso Sérgio Conceição olhou para este jogo sobretudo com vontade de ganhar e de alcançar o melhor score possível, o melhor resultado, o melhor marcador possível para a partida. Foi um jogo muito tranquilo para o Futebol Clube do Porto, principalmente a partir do golo inaugural, que surgiu bem cedo, e os Dragões tiveram uma eficácia finalizadora e de processos também, não só em termos de finalização, mas também em todo o seu processo de jogo acima do que vinha evidenciando ao longo de grande parte da temporada. Taremi, esse voltou a ser decisivo, a marcar e a assistir. Tony Martínez voltou também a deixar bons sinais, um jogador que marca nesta jornada pela terceira consecutiva, dá também boas indicações quanto à associação com o avançado iraniano, um jogador que deixa antever uma próxima época superior em termos de utilização e em termos de preponderância no seio portista. Relativamente a este jogo, Diogo Leite e Grujic também faturaram, coroaram boas exibições com um golo cada. O central volta a fazer uma exibição competente, algo que acontece sobretudo quando joga em jogos consecutivos, e o médio sérvio fez uma reta final de temporada muito interessante, como há pouco referi, em crescendo de forma, e destacou-se neste jogo
não só na circulação, que já era o seu cartão de visita, mas também ao nível da ocupação dos espaços, e o Futebol Clube do Porto pensa agora numa potencial contratação em título definitivo, algo que não se afigura fácil, dado o seu salário e também o seu valor de mercado. No entanto, mais importante aqui, o Futebol Clube do Porto finaliza a época com 3 vitórias consecutivas e com 12 golos nesses 3 jogos. Um final de época muito interessante para os Dragões, que falharam o principal objetivo da temporada. Por fim, desses jogos que referiste, o Nacional Rio Ave, Manuel Machado fez 4 alterações ao 11 inicial, comparativamente com o jogo anterior, e um jogador em particular esteve em destaque, Dudu, que teve a sua estreia a titular, fez uso da sua força e velocidade nesta partida, no pouco tempo em que esteve em campo, porque acabou por sair aos 24 minutos, mas aos 11 inaugurou o marcador e deu vantagem a uma equipa que já estava condenada à descida da divisão. Do outro lado, Miguel Cardoso fez 3 alterações em relação à derrota com o Futebol Clube do Porto. Mudou o sistema tático, passando de 3-4-3 para 4-3-3, e finalmente deu a titularidade a Meshino. Creio que será, se não a primeira, uma das primeiras titularidades da época para o jogador nipónico, um jogador que há muito tempo parecia merecer esta titularidade. E acabou por ser uma boa exibição, não uma exibição particularmente fulgurante, o que é também normal para um jogador que não é habitual a opção efetiva, mas deixou sinais positivos, deambulou entre os flancos, fez boas diagonais, tentou o remate, mas pareceu jogar um pouco a solo, não teve o melhor acompanhamento por parte dos seus colegas na frente de ataque, sobretudo do falso 9 Gelson Dalla, e por isso acabou por não pesar muito no jogo. Por outro lado, o guardião nacionalista António Filipe esteve muito bem também, esteve em grande plano, adiando como pôde o empate, mas o empate acabaria mesmo por chegar pouco depois do intervalo, num bom cruzamento de Guga, finalizado de cabeça por Aderlan Santos, e depois desse momento os forasteiros acabaram por encostar os madeirenses às cordas, e mesmo no cair do pano, mesmo ao minuto 90, Sávio consegue arrancar um cruzamento perfeito e aproveita Carlos Mané para consumar a reviravolta no marcador. Uma vitória que não foi suficiente para o Rio Ave agarrar a manutenção, isto porque o Boa Vista também venceu, e assim a equipa que brilhou no início da época, no play-off da Liga Europa, vai ter de disputar agora um play-off, mas para se manter no escalão máximo do futebol português. Muito bem, e falavas aqui do Boa Vista, tanto o Boa Vista como o Gil Vicente partiam para esta dupla jornada ainda em risco de descida. Os gilistas começaram por jogar em Paços de Ferreira, um jogo que terminou 2-0 para o Gil Vicente. E de seguida o Boa Vista jogou com o Portimonense, e o jogo terminou 1-0 para o Boa Vista. O Paços de Ferreira jogou ainda com o Tondela, um jogo que terminou com a vitória do Paços de Ferreira por 3-2, e ainda o Gil Vicente Boa Vista terminou com a vitória do Boa Vista por 2-1. Sim, era um jogo, este último jogo que referiste era um jogo decisivo para o Boa Vista, que visitava o Gil Vicente, entretanto já a salvo, mas começaremos então por esse Paços de Ferreira Gil Vicente, numa altura em que nessa jornada 33, à entrada para essa jornada, Paços de Ferreira já estava em descompressão, já tinha garantido o 5º lugar, que dá acesso à qualificação para a Liga Europa,
e Pepa fez algumas alterações por isso nesta partida, dando oportunidades ao lateral Jorge Silva, ao promissor Machoy Jaló e também ao guarda-redes Michael Fracar, este último em estreia absoluta. Por outro lado, a equipa visitante ainda não tinha garantido nesse jogo a manutenção e por isso acabou por entrar com maior intensidade, maior objetividade. Leoté continua em grande forma, sobretudo fazendo uso da sua velocidade, da sua capacidade de desequilíbrio através da velocidade. E o golo inaugural acabou por chegar mesmo aos 11 minutos, bastante cedo na partida, numa boa jogada associativa entre Pedro Marques e Laurenci. O brasileiro rematou em bico e quase sem ângulo, consegue fazer o 0-1 na partida. E a reação paciense surgiu logo de seguida, mas algo insuficiente face ao que estava a acontecer. Os gilistas continuavam mais intensos, não só com bola, como também sem bola na reação à perda, e por isso acabaram mesmo por ampliar a vantagem num erro do improvável Stefano Eustáquio, muito bem aproveitado por Pedro Marques, que seria a figura da partida e da reta final até do campeonato da equipa de Gil Vicente. E Pedro Marques demonstrou nesse 0-2 toda a sua capacidade, não só em termos de velocidade, como também a forma como alia a sua rapidez, uma qualidade técnica e uma frieza, sempre que no 1 para 1 com o guarda-redes, muito acima da média. Assim, foi estocada a final na partida e o Gil Vicente selou a manutenção nesta partida. Tivemos o compromisso seguinte do Paços de Ferreira foi em Tondela. Curiosamente, o clube anterior de Pepa, e voltou Pepa a utilizar Michael Fracar como titular, mas tirando isso, regressou ao 11 mais habitual, sobretudo a nível de meio campo, na zona nevrálgica do terreno, para tentar sair em grande de um campeonato que foi muito bom por parte dos Castores. E foi um jogo aberto, com ambas as equipas a desfrutarem da partida, com um futebol ofensivo, descomplexado. Ainda na primeira parte, João Pedro, por parte dos Beirões, e Douglas Tanque bizaram na partida. Os tondelenses sempre a adiantar-se no marcador, mas os Castores sempre a responder praticamente imediato. Destaco aqui particularmente o 2-2, em que o brasileiro Tanque finalizou após um livre cobrado com régua e esquadro por parte de Bruno Costa. E na segunda parte as defesas melhoraram um pouco, subiram os índices de concentração e os pacenses conseguiram dar a volta ao marcador com Rebocho conduzir e a servir Hélder Ferreira para o 2-3 final. Paços de Ferreira culminou assim uma época extraordinária, com uma vitória em casa do anterior clube do seu treinador, e consegue também bater o recorde de vitórias numa só temporada. Isto apesar de, não há muitos anos, Paulo Fonseca ter levado o Paços de Ferreira ao 3º lugar, mas aí num campeonato a 30 jornadas, aqui a 34, Paços de Ferreira consegue 15 vitórias e bate o seu recorde vitorioso. Tivemos também um Boa Vista Portimonense na jornada 33, regressando aqui à penúltima jornada, que foi um jogo de baixa rotação, pouca criatividade de parte a parte. Os achadrezados acabaram por ser mais resilientes na procura do golo que lhes desse a vantagem na partida.
que lhes desse também boas perspectivas para a última jornada. Mas ambas as equipas optaram por ser mais cautelosas e temiam-se mais uma à outra do que propriamente procuravam de uma forma impetuosa a vitória. Os algarvios optaram por um sistema de 3 defesas, entregaram a bola à equipa da casa, procuraram também retirar a profundidade, tantas vezes aproveitada por Elis e companhia do lado de Boa Vista, uma equipa com maior apetência para jogar dessa forma. E por outro lado, o Portimonense também procurava aproveitar a sua própria propensão para o contra-ataque, é uma equipa talhada de facto para jogar dessa forma. Nesse jogo do gato e do rato, acabou por sair melhor o Portimonense na primeira parte, mas a verdade é que na segunda o Boa Vista melhorou ligeiramente o seu ataque posicional. Os forasteiros não conseguiram acompanhar a melhoria da equipa da casa e o jogo acabou por se resolver nas balizas. Samuel Portugal, Portimonense, ele que realizou uma muito boa temporada, cometeu um erro na sequência de um canto de Sebastián Pérez, e Jackson Poroso cabeceou para o golo da vitória, mercê desse erro. Desta vez os achadrezados conseguiram segurar a vantagem, algo que muitas vezes foi pecha na equipa, mercê também de uma intervenção providencial de Léo Jardim, a evitar um golo certo do Portimonense nessa parte final da partida. Léo Jardim volta a ser um verdadeiro abono de família dos achadrezados, se não o jogador mais importante, estará entre os 2, 3 mais importantes desta época, juntamente com Alberto Ellis e também ex-passos Ángel Gomes. O Boa Vista, que depois se deslocava a Barcelos na jornada 34, no último jogo para ambas as equipas neste campeonato, e o Gil voltou a ter uma entrada forte à semelhança da partida anterior contra o Passos de Ferreira. O Boa Vista, no entanto, tinha a iniciativa de jogo, quiçá um pouco consentida por parte do Gil Vicente, mas o adversário, estes gilistas, estavam muito mais perigosos. Tiveram 3 ameaças por parte de Samuel Lino, e à quarta o brasileiro adiantou os visitantes de penalti, fazendo o 1-0 na partida. Chegámos ao intervalo com esse marcador favorável à equipa de Barcelos, e na etapa complementar Josualdo Ferreira fez uma nuance no ataque, passou Elis para o flanco direito, partindo dessa posição em diagonais, e revelou-se uma alteração acertada. O hondurenho desta vez não marcou, mas desequilibrou e acabou por servir Youssoufa para o golo do empate. E na parte final, um jogo emocionante, com tendência para o Boa Vista, com, no entanto, possibilidade para as duas equipas de levarem a vitória. Houve 2 grandes penalidades, uma para cada lado. Desta feita, Samuel Lino não conseguiu concretizar, atirou ao poste na sua segunda grande penalidade, e do lado contrário, Youssoufa conseguiu o bis na conversão também de um penalti sofrido por Paulinho. E o jogo terminou com 1-2, um resultado dramático. Os minhotos fizeram um campeonato relativamente tranquilo e já tinham atingido o objetivo, por isso foi relativamente pacífico, mas para o Boa Vista foi realmente um final épico, um final que lhes permitiu alcançar a manutenção, é certo, mas uma época em que até era o Boa Vista apontado
às competições europeias, por isso uma época agridoce, no entanto, com um final feliz para as Panteras. Exatamente, Eduardo. E lá está, para quem quiser ainda rever todos estes comentários que foste fazendo ao longo das jornadas, também podem sempre aceder a jornalreferência.pt, o nosso site, ou então às nossas redes sociais, o nosso Facebook, e aqui no Instagram também temos disponíveis as edições no IGTV, bem como no nosso canal do YouTube. Antes de passarmos aos restantes jogos, temos aqui um comentário aqui no Instagram da Denise Pessoa. Penso que já são conhecidos os jogadores convocados para o Europeu, correto? Que pensas disto? Que jogadores achas que vão ser uma mais-valia? Relativamente a isso, Ana, é uma pergunta muito pertinente, Denise, e agradeço este comentário. Pedia-te que falássemos na parte final do programa, como destaques, para então lançar esse tema Seleção Nacional. Muito bem. É só aqui para não perdermos aqui o comentário, Denise. Portanto, fica atenta, no final vamos abordar aqui a tua questão. E lembro também a quem quiser fazer comentários, quer no Facebook, quer no Instagram também, esteja à vontade para fazer comentários ou questões aqui para o Eduardo. Agora, passando às equipas minhotas e começando com o derby na jornada 33, houve Sporting de Braga, Moreirense, um jogo que terminou 2-1, depois Famalicão Nacional, terminou 3-0, e ainda o Marítimo Vitória de Guimarães, que terminou empatado a 0. O que achaste aqui destes jogos? Começando pelo Sporting de Braga Moreirense, foi uma partida muito equilibrada, com os cónegos muito bem organizados, como tem sido o hábito, circular com fluidez habitual, mesmo quando em contra-ataque. O Sporting de Braga tinha o domínio territorial da partida, mas parecia algo errático no último terço, algo que é muitas vezes a pecha desta equipa, pelo menos ao longo desta época. E os visitantes só não se adiantaram no marcador por falta de eficácia e também um mérito tremendo, sobretudo de Tormena, que esteve em grande plano. Sobretudo na primeira parte, foi absolutamente crucial para manter a zeros a sua baliza, a baliza defendida por Mateus. E aos 41 minutos acabaram por ser os bracarenses a chegar à vantagem, com Abel Ruiz a corresponder a um bom cruzamento do especialista Sequeira e a fazer o 1-0. Ao intervalo, Carlos Carvalhal fez entrar Lucas Piazzon e essa entrada foi decisiva para um maior controle das operações por parte dos arsenalistas, que acabaram por poucas oportunidades concederem aos cónegos em quase toda a etapa complementar. Só num forcing final os cónegos acabaram por conseguir perigar um pouco a baliza adversária e mesmo próximo dos 90, Abdou Condé cruzou muito bem, e Rafael Martins, que havia sido lançado minutos antes, parecia ter resgatado um empate para a turma de Moreira de Cónegos quando empatou 1-1. A verdade é que pouco depois o árbitro entendeu que David Simão jogou a bola com o braço dentro da área, e João Noveis, um especialista nas bolas paradas, não vacilou e deu a vitória aos Guerreiros do Minho, 2-1 para o Sporting de Braga. Tivemos ainda na jornada 33 o Famalicão Nacional, com os madeirenses a terem de vencer para ainda sonhar com a permanência, e desde a chegada de Manuel Machado tiveram algumas melhorias ligeiras, ainda que ligeiras, a nível defensivo,
traziam esse lastro para a última jornada, procurando um resultado pelo menos equilibrado. Já os famalicenses ainda podiam sonhar com o 6º lugar, já com a manutenção assegurada, e foi com uma partida algo amarrada na primeira parte. Foi Ivo Rodrigues a desbloquear o jogo, já no segundo tempo, com um golo e uma assistência, e 2-0 chegaria por Ivan Reimer, já numa altura em que os nacionalistas procuravam o empate, procuravam reagir a este resultado negativo, com que não pretendiam sair desta liga. E depois foi surgindo, foi dilatada a vantagem por parte de Ivan Reimer primeiro e Fernando Valenzuela depois. 3-0 final acabou por não espelhar na totalidade o equilíbrio que acabou por haver em termos de primeira parte, mas na segunda parte o Famalicão foi claramente superior e tecnicamente é uma equipa muito acima deste Nacional da Madeira. Para terminar estes jogos da penúltima jornada, tivemos um nulo entre Marítimo e Vitória de Guimarães. Os guimaranenses que estreavam um novo treinador, Bino, foi despedido a 2 jornadas do final por Moreno, também ele um treinador já fazia parte da estrutura técnica do clube. Mas foi um jogo com pouca criatividade, parte a parte. Na primeira parte, insulares um pouco mais perigosos, sobretudo de meia distância. Jorge Correia esteve particularmente bem nesse aspecto. É um jogador que provavelmente estará na sua última época no Marítimo. E na segunda foi o Vitória a ir atrás do resultado, um resultado que o mantivesse no 6º lugar, que passaria sempre pela vitória, mas o Nulo manteve-se até final, e por isso 0-0 entre Marítimo e Vitória de Guimarães. Exatamente. E na ronda seguinte ainda houve Vitória-Benfica, um jogo que terminou 3-1 para o Benfica. Portimonense, que também ficou um jogo a 0 com o Sporting de Braga, e ainda na jornada 34 o Moreirense Famalicão, com a vitória do Moreirense por 3-0. Como é que viste aqui estas partidas? Sim, tivemos começaria se calhar por esse Vitória de Guimarães-Benfica, que era um jogo em que já não se jogava a classificação da equipe. Era importantíssimo vencer para poder manter esse 6º lugar, depois de não ter conseguido no jogo anterior. Por isso Moreno acabou por optar por Rochinha, Quaresma e Edwards nas costas de um ponta de lança, neste caso Estupinhano. 4 jogadores que nunca tiveram, creio, nesta época, não me recordo pelo menos, não tiveram a oportunidade de começar juntos um 11, uma partida, e de alguma maneira fazia sentido que tivesse acontecido em mais jogos. Por outro lado, entendo essa opção de Moreno como necessidade imperiosa do Vitória de levar pontos desta partida, e face ao que aconteceu no jogo do Santa Clara, de vencer mesmo. Mas a falta de rotinas entre estes 4 acabou por ser contraproducente, sobretudo na primeira parte. O Benfica teve uma superioridade natural e acabou por não produzir o efeito desejado, esta postura mais ofensiva
dos vitorianos. Seferovic alcançou um bis importante para a luta pelo título de goleador desta liga. Era algo, se calhar, a única coisa que o Benfica ainda poderia levar deste campeonato. E o avançado, o ponta de lança suíço, acabou por fazer esse bis. Primeiro a passe de Darwin Núñez, que esta época era uma aposta forte e acabou por falhar esse impacto, pelo menos na dimensão que se esperava. Teve espaços, influência em termos mais de assistências do que propriamente de golos, mas é um jogador que tem aqui qualidades, tem talento, que me parece acima de quaisquer dúvidas. Veremos na próxima época se o confirma. Seferovic alcançaria esse 0-2 na sequência de um canto, e depois Moreno e Jorge Jesus promoveram algumas mexidas. No caso de JJ, mais para promover, aliás, mais para permitir poupanças para o final da Taça de Portugal, que está aí, vai ser já este fim de semana. Moreno, mais para poder impulsionar a equipa à procura do resultado, à procura, pelo menos, ainda de um empate nesta partida. E foi conseguido, a equipa melhorou, e num canto de Ricardo Quaresma, Jorge Fernandes conseguiu reduzir a partida para a margem mínima e lançou o encontro para uma ponta final emotiva, emocionante, em que o Vitória ainda ameaçou o empate, mas acabou por ser o Benfica a fixar o 1-3 final por Everton, e por isso o Vitória foi ultrapassado pelo Santa Clara neste sprint final e caiu para fora da zona europeia. Relativamente ao Portimonense Sporting de Braga, era um jogo com um Portimonense praticamente com manutenção assegurada, só uma conjugação muito estranha de resultados é que poderia permitir ainda aos algarvios descer divisão, e acabou por ser uma partida pouco interessante, jogada muito na zona intermediária, sem grandes ocasiões de golo, apesar de o Sporting de Braga naturalmente ter uma ligeira superioridade. Bracarenses que também, tal como há pouco referi, no Benfica, fizeram algumas poupanças, não só no 11 inicial como depois no decorrer da partida, olhando a esse objetivo que é vencer a Taça de Portugal, e por isso este resultado acabou por passar, este jogo e o resultado acabou por passar para segundo plano. O Portimonense também amealhou um ponto que lhe garantiu que não teria sobressaltos, não teria que olhar aos resultados de outras equipas, e por isso 0-0 final, que castiga e permeia as duas equipas de forma proporcional, com o Sporting de Braga e Portimonense já completamente a salvo de quaisquer percalços nesta última jornada. Por fim, uma partida que ainda, pelo menos no seu início, ainda encerrava objetivos para as duas formações. Moreirense e Famalicão tinham um derby minhoto interessante para esta jornada 34, a última, um jogo também entre duas equipas que preconizam bom futebol. A verdade é que os comandados de Ivo Vieira assumiram o controle do jogo perante um Moreirense estranhamente expectante nesta partida. No entanto, curiosamente, foi uma estratégia que resultou em pleno, esta de Vasco Seabra, com dois erros individuais dos famalicenses que estavam por cima,
a permitirem chegar ao intervalo com o Moreirense a vencer por 2-0, um bis de Filipe Soares, a castigar esses erros da defensiva famalicense. Na segunda parte, o Moreirense continuou com mais iniciativa, com o domínio do jogo, mas acabou por ser o Moreirense a fazer o terceiro golo, desta vez por Walterson, e a partida acabaria muito desnivelada, um resultado estranho face ao que aconteceu no terreno do jogo, e o Moreirense venceu, mas não conseguiu, face ao resultado do Santa Clara, chegar ao 6º lugar. Por outro lado, o Famalicão teve um fim de época, em termos de resultado, muito paradigmático do que foi a sua temporada, mas Ivo Vieira fez um excelente trabalho nesta ponta final e não fica nada beliscado com este 3-0 ante o adversário neste derby minhoto. Muito bem, Eduardo. E agora passaremos então aos destaques. Antes disso, vamos aqui o separador. Então, como eu disse, vamos passar aqui aos destaques aqui da semana. Este que será o último deste campeonato, que agora termina. Mas queria saber então qual é o teu remate de Trivela, em primeiro lugar. O meu remate de Trivela vai para o Paço de Ferreira, que fez uma época fantástica. Utilizei esse destaque na semana passada, mas não conseguia deixar de pôr aqui como uma época fantástica. A única equipa dentro do nosso espectro da região norte que acabou por surpreender, por fazer mais do que aquilo que era esperado à partida para a época. Um excelente trabalho de Pepa, que agora termina este contrato com o Paço de Ferreira. Veremos já aqui novo treinador, Jorge Simão, esteve a assistir inclusivamente à última partida dos pacenses em Tondela, um regresso a casa, mas um treinador que preconiza um futebol, ou que preconizava desde a última temporada em que treinou em Portugal, um futebol diferente do que Pepa implementou na equipa nesta temporada. Por isso veremos também as saídas e a forma como a equipa como o clube consegue colmatar essas eventuais saídas que são quase certas, pelo menos de Stefano Eustáquio e Bruno Costa, eventualmente Douglas Tanque, para ter uma próxima época de bom nível, um nível similar, em que possa lutar novamente pela Europa e em que na sua incursão europeia possa também ser competitiva. Muito bem, queres aproveitar aqui para então responder à pergunta da Denise? Sim, o meu remate ao ângulo vai precisamente para duas questões. Primeira, o Boa Vista, que consegue quase in extremis garantir a manutenção, mesmo em cima, exatamente, mesmo no cair do pano da Liga. Mas foi uma época muito estranha desta equipa, que terminou com Josualdo Ferreira ao comando. Esperemos que mais estabilidade e mais equilíbrio na preparação dos achadrezados para a próxima época, para que se livrem deste tipo de sobressaltos à última jornada. E também para a convocatória da Seleção Nacional, que há pouco referiste. Aliás, referiste dando ênfase à pergunta da Denise. Acredito que na sua maioria é uma convocatória, uma boa convocatória, que nos permite
olhar com uma expectativa muito positiva, não como favoritos, como diz Fernando Santos, mas como candidatos à vitória nesse Campeonato da Europa. Não houve grandes surpresas na baliza. A dúvida entre Rui Silva e José Sá acabou por ser Rui Silva o guarda-redes escolhido. José Sá também teria merecido aqui uma chamada. Há aqui alguma estranheza para apenas 3 centrais chamados pelo selecionador, com Pepe e Rubem Dias completamente indiscutíveis, a serem acompanhados por José Fonte, que está a lutar pelo título em França, é líder, quando vamos entrar para a última jornada da Ligue 1. E seria de esperar, eventualmente, Ruben Semedo ou Domingos Duarte, mas acredito que Fernando Santos olhou para Danilo Pereira, que tem sido utilizado muitas vezes como central, como quarta opção, como alternativa para o eixo central da defesa, e por isso não terá chamado nenhum dos dois habituais quarto elemento deste plantel. Do lado esquerdo, depois da chamada de Nuno Mendes na anterior convocatória, acho que faz todo sentido mantê-lo. É um jogador que já está ao nível de equipa principal portuguesa, e que será uma boa alternativa a Rafael Guerreiro. Do lado direito, João Cancelo é absolutamente indiscutível, mas acredito que entre Nelson Semedo, Cédric Soares ou Ricardo Pereira é aquele que, na minha opinião, tem maior potencial para, pelo menos no imediato, atingir um nível mais aproximado a João Cancelo. Cédric Soares seria, se calhar, a opção mais esperada. Nenhum nem outro. Fernando Santos acabou por optar por Nelson Semedo, que fez uma época algo não mais do que razoável no Wolverhampton. Melhorou um pouco nesta reta final e isso terá convencido o selecionador português. A meio campo, João Palhinha é da mais elementar justiça, a sua chamada. É um jogador que neste momento é o trinco em melhor nível, o trinco português em melhor nível. Ruben Neves, um jogador que pode fazer a posição numa outra perspectiva, um jogador com muito mais qualidade técnica e de construção desde trás, um início de construção que confere à equipa e que também pode jogar como 8. E depois havia aqui várias opções para a posição 8. Sérgio Oliveira seria quase uma certeza e acabou por se confirmar. Havia também João Moutinho também como um jogador que conferia essa experiência e que Fernando Santos raramente abdica. E depois Bruno Fernandes, uma figura no Manchester United e na Liga Inglesa e que também é absolutamente indispensável. Haveria depois algumas possibilidades para a posição 8, para acompanhar Sérgio Oliveira como 8 puro, além de João Moutinho, e eram elas Renato Sanches, Pizzi, William Carvalho. Acabou por Fernando Santos chamar 2 destes jogadores. William Carvalho, que tem sido mais 8 do que 6 nos últimos tempos, é um jogador que normalmente Fernando Santos não abdica e que volta a ser chamado. E entre Pizzi, Renato Sanches e João Mário, que seria a minha opção, o selecionador optou por Renato Sanches, quiçá porque é um jogador que traz coisas mais diferenciadas, olhando aos outros médios da seleção, e que também está num contexto coletivo
que é favorável a esta época, tal como José Fonte, a lutar pelo título francês. Mas acredito que João Mário é um jogador que também confere coisas diferentes, sobretudo tem uma qualidade de passe, de circulação, que mais nenhum outro médio na seleção, nem mesmo Bruno Fernandes, consegue atingir. E aliás, um jogador que foi fundamental, não tendo sido das principais figuras da época, os principais destaques da época leonina, foi um jogador que não deixou de ser fundamental para este título que é raro, tem sido raro para o Sporting, e foi absolutamente extraordinário. Por fim, no setor mais ofensivo, Pedro Gonçalves é uma chamada que se previa poder ficar de fora, um jogador que poderia ficar de fora, mas que não fazia sentido nenhum, na minha opinião, apesar de ser a sua estreia em convocatórias do ZA. É a figura, está pelo menos entre as duas principais figuras do campeonato nacional, e teria sempre de ser chamado. É um jogador que também conta para a posição 10. Esta época, Ruben Amorim utilizou a partir de uma faixa, escondendo e permitindo as suas deambulações, os seus movimentos interiores, que o tornaram um goleador, não só um jogador para pensar o jogo e para conduzir a bola com qualidade técnica, mas também um finalizador inesperado para o Sporting, e que pode trazer também coisas diferentes à seleção nacional. De resto, João Félix, Bernardo Silva, que também pode jogar no meio-campo, são jogadores quem se esperava estarem nesta convocatória. Gonçalo Guedes poderia estar em duelo direto com Rafa Silva. Os dois acabam por ser chamados. Diogo Jota é já também um jogador fundamental, e aquilo que está a demonstrar no Liverpool permitem perceber que é um jogador já de topo, um jogador já fundamental para qualquer equipa que o possa ter no seu plantel. E Cristiano Ronaldo é naturalmente o destaque, continua a ser o capitão da seleção nacional. É um jogador que poderá estar prestes a entrar numa curva descendente da sua carreira, é verdade, mas em termos de influência, em termos de capacidade goleadora, essa parece para já intacta. É um jogador absolutamente fulcral, e por isso uma convocatória 98, 99% pacífica por parte de Fernando Santos, e que nos dá boas perspectivas para abordar este Euro 2020. Muito bem. Lembro novamente que podem sempre fazer aqui mais questões aqui para o Eduardo responder, ou então comentários acerca do nosso programa, ou sobre outras questões que nós abordamos. E agora sim passava para o remate final, Eduardo. O meu remate final vai para a final da taça entre Braga e Benfica, uma oportunidade de ouro para o Sporting de Braga alargar o seu pecúlio de taças no seu repertório, uma equipa que tem vindo a ombrear com os três grandes, cada vez mais consolidada no topo do futebol português. Esta época teve altos e baixos. Foi uma equipa que teve um campeonato, na minha opinião, aquém das expectativas, não em termos de posição da tabela, porque o quarto lugar nunca pode ser uma péssima classificação para o Sporting de Braga, perante três rivais tão mais fortes, tão mais capacitados financeiramente, mas em termos de consistência do seu futebol, esperava um pouco mais, sobretudo com um treinador como Carlos Carvalhal ao comando. No entanto,
há também que perceber que houve várias lesões em momentos-chave da época, em momentos diferentes e chave desta temporada, que limitaram muito a consistência e a capacidade de evolução desta equipa, que nos momentos-chave quase sempre falhou, com exceção e porventura dessa vitória frente ao Futebol Clube do Porto nas meias finais da taça, que foi uma vitória inesperada, sobretudo pela segunda mão, a fantástica que fez no início do jogo da segunda mão no Estádio do Dragão. E também frente ao Benfica na primeira volta do campeonato. Foi um jogo que o Sporting de Braga conseguiu não só equilibrar como desequilibrar a seu favor frente aos encarnados. Tudo o resto, os grandes jogos da época, inclusivamente na Liga Europa, os arsenalistas falharam, e acredito que frente ao Benfica as maiores chances de levar uma vitória e levar a taça passam por uma postura mais de expectativa, uma expectativa proativa, passo a dicotomia, mas uma equipa que tem que entregar a bola ao seu adversário para depois poder ser mais felina na abordagem atacante. Os seus contra-ataques e ataques rápidos acabam por ter uma maior eficácia, uma maior eficiência até do que o seu ataque posicional, que ainda tem que ser mais bem trabalhado. Na próxima época veremos que Carlos Carvalhal continua no comando técnico, mas expectativa para esta final, com uma equipa nortenha ainda a poder levar o último troféu que resta desta temporada. Exatamente, Eduardo. Terminamos assim a nossa edição do Remata à Conversa. Obrigada pelos teus comentários e, entretanto, também teremos novidades aqui também no Remata à Conversa, uma vez que terminou aqui o campeonato, mas há sempre temas para nós abordarmos aqui e para analisarmos aqui pelo Eduardo Carvalho. Por isso, resta lembrar que podem aceder às edições anteriores, como eu referi, no nosso site, em jornalreferência.pt, onde também podem ver outros conteúdos sempre da região norte, também no nosso Facebook, no nosso Twitter, aqui no nosso Instagram também, e ainda no nosso canal do YouTube podem ver todas as edições anteriores deste nosso programa. Lembro também que hoje o Jornal Referência, sim, ainda hoje, porque ainda são 11 horas, o Jornal Referência faz 6 anos e por isso agradecemos também a todos os que estão desse lado a acompanhar-nos mais uma vez, e por isso continuem atentos ao que nós vamos divulgando e obrigada por fazerem parte também deste projeto. E até à próxima edição.